Desde o dia em que nasci, meu pai carregava uma frase nos lábios que se tornaria a base de tudo o que eu sabia sobre ele. E sobre o que significava ser amado. A frase é: eu te amo e nunca vou te abandonar. Meu nome é Gustavo e sempre ouvi de minha mãe que, na maternidade, enquanto meu pai me pegava no colo pela primeira vez, me segurou com muito cuidado. Com medo de me quebrar, e murmurou baixinho no meu ouvido: eu te amo, filho. E nunca vou te abandonar. A partir daquele dia, essa frase passou a ser tão constante na minha vida quanto o nascer do sol. Toda manhã, antes de ir para o trabalho, ele me dava um beijo na testa e dizia: eu te amo, filho, e nunca vou te abandonar. Toda noite, antes de eu dormir, ele repetia o mesmo. Se eu caísse da bicicleta, se tirasse uma nota baixa ou mesmo se brigássemos, aquela frase sempre estava lá. Ela era dita com tanta frequência que, com o tempo, se tornou parte do cotidiano, algo que eu ouvia, mas nem sempre prestava atenção. Quando eu tinha 7 anos, perguntei a ele por que ele dizia isso tantas vezes. Ele suspirou, me colocou no colo e respondeu com os olhos marejados: porque eu quero que você tenha certeza, filho. Quero que você nunca duvide, nem por um segundo, que eu te amo e que nunca vou te deixar sozinho. Na época, eu não entendia a profundidade disso. Para mim, parecia uma promessa que não precisava ser dita tantas vezes. Eu era uma criança e achava natural que meu pai estivesse sempre lá. Mas para ele, essas palavras eram mais do que uma promessa. Eram um escudo contra o passado. Foi quando ele me contou sobre meu avô. Meu pai tinha apenas 8 anos quando o pai dele saiu para resolver umas coisas na cidade e nunca mais voltou. Ele me contou com os olhos perdidos em algum lugar distante, que naquela manhã meu avô se despediu como sempre fazia, com um beijo na testa, dizendo: seja forte, moleque. Cuide da sua mãe. Mas ele não voltou. Durante semanas, meu pai esperou. Toda vez que ouvia o som de passos na rua, corria até a janela, na esperança de ver seu pai chegando. Mas o tempo foi passando, e a ausência começou a pesar. Ele disse que o pior não foi a falta física, mas o silêncio que ficou. Nenhuma explicação, nenhuma carta, nenhuma despedida de verdade. Apenas um vazio que ele nunca soube como preencher. Minha avó fez o possível para criá-lo sozinha, mas era uma mulher simples e sofrida. Precisava trabalhar o dia inteiro como costureira para garantir o básico. Meu pai cresceu rápido demais, cuidando da casa, ajudando a mãe e tentando entender o porquê de seu pai tê-lo deixado. Esse abandono moldou quem ele era, e ele jurou a si mesmo que nunca faria um filho passar pela mesma dor. O relacionamento entre nós. Esse juramento de me amar e nunca me abandonar era a base de tudo que meu pai fazia por mim. Ele era intenso em suas demonstrações de afeto, e talvez por isso, às vezes, eu me sentisse um pouco sufocado. Ele dizia "eu te amo" com tanta frequência que eu acabava revirando os olhos, achando que era exagero. Ele sempre perguntava como eu estava, o que eu estava sentindo, e insistia em conversar sobre meus medos e preocupações, mesmo quando eu achava que não precisava. Lembro de um dia quando ele me pegou na escola e eu estava bravo por ter tirado uma nota ruim em matemática. Fiquei em silêncio o caminho inteiro, mas ele não desistiu. Quando chegamos em casa, ele disse: "Filho, você sabe que pode errar, né? Não precisa ter vergonha. Eu não vou desistir de você só porque você não acertou algo. Erros não mudam o amor." Na época, achei que era só um exagero de pai. Mas depois, aquilo ganhou um significado maior. Ele não queria apenas ser um bom pai, ele queria ser o oposto do que seu pai foi para ele. Meu pai nunca admitiu isso diretamente, mas o abandono do meu avô transformou em alguém que quase vivia com medo de perder o que tinha.
Ele me protegia de tudo. Quando eu era menor, ele tinha pavor de me deixar sozinho, mesmo por pouco tempo. Me lembro de um dia quando ele esqueceu de me buscar na escola porque ficou preso no trabalho. Eu só esperei por uns 15 minutos, mas quando ele chegou, ele estava em pânico. Ele se ajoelhou na minha frente, segurou meus ombros e disse: "Desculpa, filho. Nunca mais vou me atrasar. Você confia em mim, né?" Eu não entendia por que ele estava tão desesperado, mas hoje percebo que era o medo de ser visto como ausente, como seu pai foi. Essa obsessão em estar presente às vezes era cansativa para mim, eu até ficava com vergonha dos meus amigos. À medida que crescia, comecei a achar que ele se preocupava demais. Mas ao mesmo tempo, no fundo, eu sabia que aquilo era a maneira dele de garantir que eu nunca sentisse a mesma dor que ele sentiu. Foi quando aconteceu o terremoto. Eu tinha 9 anos. Era uma manhã comum de escola. Nada indicava que, em questão de segundos, o mundo ao nosso redor desmoronaria, literalmente. Quando o tremor começou, o prédio da escola ruiu. Eu e mais 6 crianças ficamos presos sob os escombros. Gritos e choro ecoavam no espaço apertado onde estávamos. A poeira tornava difícil respirar, e o medo nos envolvia como um cobertor gelado. No meio daquele caos, minha mente voltou para a única coisa que parecia me dar conforto, as palavras do meu pai. "Eu te amo e nunca vou te abandonar." Eu repetia isso para mim mesmo como uma oração. E não só para mim, comecei a dizer para as outras crianças, tentando acalmá-las. "Meu pai vai vir. Ele sempre disse que me ama e que nunca vai me abandonar. Ele vai nos tirar daqui." Mesmo enquanto uma parte de mim temia o pior, algo dentro de mim acreditava que aquelas palavras tinham poder. Elas eram mais fortes do que os escombros que nos aprisionavam. Quando meu pai chegou à escola, o caos já havia tomado conta do local. Bombeiros, policiais, ambulâncias e voluntários estavam por toda parte, tentando resgatar as crianças. E os funcionários que ficaram presos nos escombros. A tragédia havia atraído a atenção de várias emissoras de TV e jornais, e câmeras capturavam o cenário devastador. Pais chorando, mães rezando, e equipes de resgate lutando contra o tempo. No meio de tudo isso, meu pai era uma força impossível de ignorar. Ele gritava meu nome repetidamente, sua voz rouca pelo desespero e pelas lágrimas que não paravam de cair. "Meu filho está aí dentro. Meu filho está aí." Ele tentou passar pelas barreiras que os bombeiros haviam estabelecido para evitar que civis se aproximassem do local instável. Mas foi contido por 2 homens uniformizados. "Senhor, precisamos que o senhor fique aqui. É perigoso." "Vocês não entendem", ele retrucou, com os olhos injetados de dor. "Eu preciso encontrar meu filho. Eu não posso deixá-lo." A cena chamou a atenção de todos. Os jornalistas focaram suas câmeras naquele pai que parecia disposto a tudo para salvar o filho. A história começou a se espalhar pelas redes sociais e pelas transmissões ao vivo. Pai desesperado tenta resgatar filho preso nos escombros de escola. Pessoas que assistiam em casa choravam junto com ele. Outros pais no local, que já tinham notícias de seus próprios filhos, se uniram a ele, oferecendo apoio, orações e até ajudando a chamar os bombeiros para que tentassem acalmá-lo. Mas meu pai não queria calma. Ele queria ação. Ele queria me encontrar. Ignorando os alertas, ele conseguiu se esquivar dos bombeiros e avançou para o meio dos escombros. Suas mãos sangravam enquanto ele movia pedras e pedaços de concreto, jogando poeira para o alto. "Meu filho, cadê você?" E então, no meio daquele desespero, ele ouviu: "Pai!" Meu grito ecoou por entre os escombros,
abafado, mas claro o suficiente para ele ouvir. Ele parou, ficou imóvel por um momento, e então gritou de volta: filho! Eu estou aqui! Aguenta firme! Os bombeiros, que até então tentavam retirá-lo usando a força, pararam ao ouvir o mesmo som. Silêncio! Um deles gritou. Todos ficaram quietos por alguns segundos. E então veio outro grito. Pai! Estamos aqui! Tem mais crianças comigo! Guiado pelo som da minha voz, meu pai começou a cavar freneticamente no local de onde o som parecia vir. Um bombeiro, percebendo que meu pai não desistiria, resolveu ajudar. Mais socorristas se uniram, e juntos eles começaram a abrir passagem. Após alguns minutos que pareceram horas, um buraco pequeno apareceu entre os escombros. Meu pai se ajoelhou ali e gritou: filho! Você está bem? Consegue me ouvir? Eu respondi, com a voz tremendo: estamos aqui, pai. Tem um buraco pequeno, mas não conseguimos sair. Os bombeiros verificaram o local e constataram que o espaço era realmente muito estreito. Para tirar as crianças, eles jogaram uma corda e começaram a puxá-las uma a uma. Foi um processo lento e delicado, porque qualquer movimento errado poderia causar um novo desmoronamento. Cada criança que era retirada arrancava aplausos e lágrimas da multidão que havia se reunido no local. Os repórteres narravam o resgate ao vivo, chamando de o milagre da escola. Eu fui o último. Quando finalmente chegou a minha vez, meu pai insistiu para que fosse ele a me puxar. Ele segurou a corda com força, seus olhos fixos no buraco, e puxou com todo o cuidado do mundo. Vem, filho. Eu estou aqui. Eu te amo e nunca vou te abandonar. Quando finalmente saí dos escombros, sujo, machucado e com lágrimas nos olhos, a primeira coisa que vi foi o rosto do meu pai. Ele me puxou para seus braços e me abraçou como se nunca mais fosse me soltar. Ele chorava, soluçando, e naquele momento, tudo o que eu sentia, o medo, o cansaço, a dor, desapareceu. Porque ele estava ali. Ele tinha cumprido sua promessa. Mais tarde, enquanto nos recuperávamos, ele me perguntou por que eu tinha sido o último a sair. Sua voz estava cheia de preocupação, mas também de curiosidade. Por que você não saiu primeiro? Eu estava aqui para você, filho. Eu olhei para ele, com um sorriso pequeno, mas confiante, e disse: porque eles estavam com muito medo, pai. Eu estava tentando acalmá-los. Eu sabia que você viria. Você sempre disse: eu te amo e nunca vou te abandonar. E eu confio no Senhor. Naquele momento, vi algo diferente nos olhos dele, num misto de orgulho e alívio. Ele não precisou dizer nada. Nós dois sabíamos que aquelas palavras, repetidas tantas vezes desde que eu nasci, tinham me dado a força que eu precisava para acreditar, até mesmo debaixo dos escombros. E, pela primeira vez, eu entendi completamente o porquê de ele sempre dizer: eu te amo e nunca vou te abandonar. Não era apenas uma frase, era a promessa de alguém que sabia, como ninguém, o que significava ser deixado para trás. E que decidiu que comigo seria diferente. Essa é minha história costumeira. Qual a sua? Se você gostou, curta esse vídeo e deixe seu comentário. Obrigado por me ouvir. Até a próxima!